Para quem é indicado o uso da prótese peniana? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito em quais situações que é recomendado o uso da prótese peniana. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Se você sofre de problemas de disfunção erétil, você sabe o quão é difícil às vezes esse tipo de tratamento. Muitas vezes você já utilizou remédios para ereção, você já tentou medicamentos locais que você coloca diretamente no pênis, seja através de injeções ou aquele produto que você coloca no interior da uretra, seja com diversos tipos de tratamentos fitoterápicos, tratamentos naturais, exercícios que você tenha visto, mas você vê que o resultado não está bom com esse tipo de tratamento que você já fez uso anteriormente. Numa situação dessas, o que acontece com alguns homens? É cogitado, começa a se pensar na possibilidade da realização da colocação de uma prótese peniana. A prótese peniana, para quem não sabe, é um dispositivo mecânico que vai fazer com que você tenha ereções satisfatórias para manter a qualidade das suas relações sexuais. E numa situação dessas, nós temos algumas indicações para a colocação desse tipo de dispositivo. Quando o homem chega num ponto de pensar na colocação de uma prótese peniana, geralmente outros tipos de tratamentos já foram tentados antes e a prótese peniana talvez seja a única saída para que esse homem obtenha ereções satisfatórias durante as relações sexuais. Mas isso precisa ser muito bem discutido, porque a colocação da prótese peniana envolve a colocação de um corpo estranho no interior do pênis, que está sujeito a risco de infecções, está sujeito a riscos de falhas de funcionamento, está sujeito a riscos de quebra desse dispositivo, entre outras situações. E por isso, tudo isso precisa ser discutido com o paciente para realmente avaliar se compensa ou não a colocação de uma prótese peniana. E isso precisa ser balanceado e uma discussão entre o médico e o paciente é extremamente importante numa hora dessas. E quais que são as situações que você pode pensar em colocar uma prótese peniana numa hora dessas? A principal situação que faz com que você tenha que colocar uma prótese peniana é um quadro de disfunção erétil grave. O que é um quadro de disfunção erétil grave? Você praticamente não consegue mais ter nenhum tipo de relação sexual em virtude que o pênis não tem mais ereções satisfatórias. E isso pode acontecer em virtude de diversos processos que estejam acontecendo com você. Por exemplo, você seja diabético há um longo período de tempo, você tenha passado por infartos, você tenha uma pressão descontrolada, com placas de gordura por diversas partes do seu corpo, que você tenha, por exemplo, limitações muito importantes do seu estilo de vida. Por exemplo, se você sofreu um acidente e não está conseguindo mais caminhar, se você às vezes tem algum problema de locomoção ou alguma situação que você tenha feito alguma cirurgia na região da pelve. Principalmente aquela cirurgia que você retira a próstata para o tratamento do câncer desse órgão. E
numa situação dessas, alguns homens acabam evoluindo com um quadro de disfunção erétil grave, que somente o uso dessa prótese peniana será capaz de solucionar esse tipo de problema. Nesses casos de disfunção erétil grave, a prótese peniana se impõe como um tratamento extremamente resolutivo, um tratamento satisfatório e que vai resolver o teu problema de maneira definitiva. Outra situação que a gente comenta é se você, por exemplo, mesmo não tendo um quadro de disfunção erétil tão grave assim, está cansado e encheu o saco de tomar remédios para ereção, ou você tem efeitos colaterais relacionados a esses medicamentos. Se você não quer passar pelo constrangimento de ter que colocar um produto ali na tua uretra ou ter que fazer uma injeção no pênis antes de cada relação sexual, também você pode já optar pelo tratamento que é a colocação de uma prótese peniana, porque vai resolver o teu problema de maneira definitiva. E você optando por isso, às vezes quando você compara o custo do você estar tomando tantos anos assim medicamentos para ereção, quando você coloca no papel essa conta toda, muitas vezes já se torna viável a realização da colocação desta prótese peniana. E essas situações exemplificam bem quando que você pode colocar essa prótese peniana para resolver o teu problema de disfunção erétil de maneira definitiva. Você não precisa esperar para que a tua função erétil esteja completamente destruída para você já partir para esse tratamento da prótese peniana. Se você não está satisfeito hoje, mesmo usando remédios para ereção ou fazendo aplicações locais, tua ereção não é tão boa quanto você gostaria, também é outra situação que você pode realizar a colocação dessa prótese peniana com excelentes resultados. Mas tudo nessa hora a gente sempre tem que ter um bom senso. Nós temos que saber realmente o desejo do paciente e esclarecer dúvidas que vão acontecendo quando o paciente realmente opta por esse tipo de tratamento definitivo. Uma situação é naquele caso que o paciente é extremamente jovem. Então, por exemplo, às vezes ele teve um câncer de pelve, na pelve, teve um tumor de reto, teve que fazer uma cirurgia, teve que fazer radioterapia nessa região e sofre com problemas de disfunção erétil. Então, pensa, se você, às vezes é um paciente extremamente jovem, abaixo dos 50 anos de idade, você coloca uma prótese peniana hoje, você pode ter problemas com ela pelo uso que você vai ter desse tipo de dispositivo, porque a prótese nada mais é do que um dispositivo mecânico que vai sofrendo desgaste ao longo do tempo conforme você vai utilizando ela. E por isso podem acontecer falhas no mecanismo de funcionamento dessa prótese, pode acontecer quebras das hastes dessa prótese peniana, e quando isso acontece, não tem como você lá trocar só uma pecinha, você vai ter que passar por outra cirurgia e você necessariamente vai ter que trocar essa prótese peniana. E cada cirurgia que você faz, existe um novo risco de você fazer esse tipo de procedimento. Por isso que homens jovens, nós geralmente esgotamos todas as possibilidades terapêuticas antes de decidirmos de maneira definitiva a colocação de uma prótese peniana. Outra situação, por exemplo, tem que avaliar a saúde do paciente como um todo. Então não adianta você colocar, às vezes você tem um diabetes que está descontrolado, às vezes você é um paciente que tem muitas comorbidades, você tem diversos problemas de saúde e a realização de uma cirurgia dessas vai ter um risco extremamente elevado, risco de você ter infecções, risco de você ter complicações, de pegar uma infecção hospitalar, de você, às vezes, pegar essa prótese não acabar dando certo, essa prótese acabar infeccionando, entre outras situações. Por isso que a gente sempre recomenda que você, se está com diabetes muito alto, você trate esse diabetes, tente equilibrá-lo da melhor maneira possível, para que só então você coloque essa prótese peniana. Num paciente que tem diversas comorbidades, não adianta nada você colocar essa prótese peniana, você ter uma complicação cirúrgica e o paciente até mesmo morrer por causa disso. Talvez, num bom senso, numa situação dessas, utilizar um dispositivo a vácuo que faça a vacuoterapia com a colocação de uma borracha ali na parte do pênis, numa situação dessas talvez seja até mais efetivo e ofereça menos riscos ao paciente. Nessas situações vale o bom senso, a discussão com o médico para você realmente avaliar se a prótese peniana
é ou não uma boa alternativa de tratamento diante dos problemas de saúde que você possa ter naquele momento. E aí que se é imperativo a discussão e saber realmente do que está acontecendo. Então, numa hora dessas, a gente não tenta desestimular. Já tive até mesmo comentários em alguns vídeos dizendo que a gente falando isso desestimula os pacientes a colocação dessa prótese peniana. Mas a gente tem que informar dos possíveis riscos, a gente tem que informar do que pode beneficiar a vida do paciente para que ele decida, juntamente com o médico, se essa é ou não a melhor alternativa de tratamento para o problema da disfunção erétil. De qualquer forma, a prótese peniana é sim um tratamento extremamente efetivo, é um tratamento que oferece um alto grau de satisfação por parte dos pacientes, e se você está com um problema de disfunção erétil grave que não está respondendo a mais nenhum tipo de tratamento, ou se quer resolver o teu problema de maneira definitiva, quer ter ereções fortes, ereções duradouras e ficar confiante no momento da relação sexual, pode ser uma excelente alternativa no seu caso. Tem que discutir com o médico, tem que avaliar o que está acontecendo para só então decidir pela coloimplante dessa prótese para tentar melhorar de maneira definitiva a qualidade das tuas relações sexuais. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.